Não abra essa porta. As palavras atingiram David Manuel como um tapa forte, súbito e completamente inesperado. Ele congelou, a mão pairando a centímetros da elegante maçaneta biométrica de sua porta da frente, que ainda brilhava com um leve tom azul devido à detecção de movimento. Sua pasta escorregou um pouco em seu ombro. O sol começava a mergulhar atrás das árvores que margeavam a margem oeste do Lago Tahoe, lançando longas faixas douradas sobre os degraus de pedra de sua imponente propriedade de vidro e cedro. Quem disse isso? Ele latiu, virando-se bruscamente. Lá estava ela na beira da entrada de sua garagem, uma jovem negra com um moletom fino demais, o despuído nos joelhos. Seus olhos estavam arregalados de alarme, e ela apontava um dedo trêmulo para a porta que ele estava prestes a abrir. Não, ela repetiu, a voz aguda e ofegante. Tem alguma coisa errada. Alguém mexeu na sua casa. David piscou, a adrenalina já subindo em seu peito. Quem é você? O que quer dizer com mexeu? Eu vi 2 pessoas ontem à noite, ela gaguejou, aproximando-se. Eles estavam usando roupas escuras e vieram direto até a sua porta. Eu estava dormindo perto do portão, atrás da cerca viva. Eu os vi irem até a caixa de controle. Ouvi um som de clique. Seu olhar se voltou para a parede distante da entrada, onde um painel oculto do sistema inteligente controlava as luzes, as travas e a vigilância da casa. Um arrepio percorreu sua nuca. Clique, ele repetiu. Eles entraram? Eu não sei, disse a garota rapidamente. Eu estava com muito medo para me mexer. Achei que eles tinham me visto, mas acho que fizeram alguma coisa. Eles estavam sussurrando sobre um horário, e um deles tinha algo com fios. Depois eles foram embora rápido. O pulso de David acelerou. Isso não podia estar acontecendo. Não ali. Não em um dos bairros mais seguros de Nevada. Não com ele. A entrada biométrica era de nível militar. Sem teclado. Sem chave. Nenhuma maneira de entrar, a menos que alguém soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele se afastou da porta, o coração batendo forte. Qual é o seu nome? Maya, ela disse. Maya Williams. David pegou o celular, os dedos já discando. 190, meu nome é David Manuel. Estou na Pine Ridge, 1879. Uma criança acabou de me informar que alguém pode ter adulterado o sistema de segurança da minha casa, possivelmente com intenção maliciosa. Preciso da polícia e de uma unidade de resposta técnica agora. Ao encerrar a ligação, seus olhos voltaram para a garota. Ela ainda estava parada, sem jeito, como se não soubesse se deveria ir ou ficar. Seus sapatos, se é que se podia chamá-los assim, eram tênis amassados com a sola se descolando. Suas pequenas mãos agarravam as mangas do moletom como se estivesse se protegendo de um vento que não existia. Por que você me contou isso? Ele perguntou, a tensão ainda presente em sua voz. Por que se arriscou a falar comigo desse jeito? Maya hesitou. Então olhou para os próprios pés, porque parecia um lugar legal. E eu pensei, talvez a pessoa lá dentro não merecesse se machucar. David engoliu em seco. 15 minutos depois, a propriedade estava fervilhando com a Polícia Regional de Tahoe e uma unidade móvel de segurança cibernética. Enquanto os policiais isolavam o perímetro, 2 técnicos se aproximaram do painel de controle inteligente que Maya havia apontado. Um terceiro inseriu códigos de diagnóstico remoto através de um terminal portátil. Um deles se virou para David, a expressão sombria. Senhor, encontramos evidências de adulteração do sistema. Quem fez isso sabia o que estava procurando. Há um código injetado no seu sistema central, algo destinado a anular a trava biométrica em um horário específico. David enrijeceu. Isso teria aberto a porta? Não, senhor, disse o homem. Pareceria que abriu, mas teria acionado uma sobrecarga automatizada na rede elétrica interna. Na melhor das hipóteses, daria um curto em tudo e causaria um incêndio. Na pior, ele não terminou. David soltou um suspiro lento e trêmulo. Maya estava a poucos passos de distância, com os braços firmemente cruzados. Ela mal se movera desde a chegada da polícia. Apenas observava tudo se desenrolar como uma sombra que ninguém mais realmente via. David caminhou em sua direção. Você disse que estava dormindo perto do portão? Ela assentiu. Há quanto tempo você está por aqui? Algumas semanas, disse ela, desde que me expulsaram do último abrigo. Estava muito cheio. Ele expirou, depois se agachou para não ficar tão alto sobre ela. Você não precisava ter dito nada, ele murmurou. Você poderia ter me deixado abrir aquela porta. Maya deu de ombros. Você parecia alguém que gostaria de saber.
Ele estudou o rosto dela sujo de fuligem alerta, tentando não parecer assustado. Então, como se lembrasse de algo, ela enfiou a mão no bolso do moletom e tirou um pedaço de papel dobrado. Cuidadosamente, ela o ofereceu a ele. Era um recorte de jornal desgastado. Seu rosto o encarava de 4 anos atrás, jovem, presunçoso, de smoking em uma gala de arrecadação de fundos para moradia infantil. Um cheque do tamanho de uma prancha de surf estendido em seu peito na foto. Você guardou isso? Ele perguntou baixinho. Eu estava naquele lugar, disse ela. Aquele para onde o cheque foi. E naquela troca silenciosa entre um bilionário e uma garota com nada além de sapatos furados e um clipe de papel dobrado no bolso, algo mudou. Não apenas o senso de segurança de um homem, mas seu senso de propósito. Se este momento tocou você como nos tocou, deixe um comentário abaixo. Diga-nos, você acredita que pequenos atos de bondade podem completar um ciclo? Não se esqueça de curtir esta história se a coragem de Maya o comoveu. E para mais momentos reais e poderosos como este, inscreva-se no nosso canal, porque às vezes aqueles que têm menos nos dão o máximo. Ele a olhou por um longo momento sem dizer nada. Então, lentamente David Manuel se levantou e se virou para um dos policiais. Certifique-se de que ela receba comida, água, cuidados médicos e roupas limpas, disse ele. Esta noite, os olhos de Maya se arregalaram ligeiramente. Você não está bravo? David olhou para ela de novo, realmente olhou. Você pode ter salvado minha vida. E enquanto a noite caía sobre o lago Tahoe e o brilho das luzes das viaturas se desvanecia contra os pinheiros, David estava nos degraus da varanda ao lado de uma garota com sapatos furados e uma manchete no bolso. Ele não tinha entrado em sua casa, mas havia cruzado um limiar da mesma forma. A cozinha estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que fazia os nervos de David Manuel se contraírem a cada passo. Ele não voltará para dentro de casa desde que a equipe antibombas desativou a sobrecarga da rede elétrica e destravou manualmente a entrada principal. A equipe havia varrido cada cômodo, canto e porta de servidor, mas o mal-estar grudava nele como umidade. Ele estava agora na beira do hall de entrada, recém-saído do banho, mas ainda com as roupas de ontem. Encarando o rack de servidores piscando atrás de uma parede espelhada no corredor o cérebro de sua casa. Uma fileira de luzes verdes pulsava ritmicamente como um batimento cardíaco. Abaixo delas, uma única porta USB ainda estava forçada, marcada com fita vermelha da perícia. Eles haviam acessado o sistema sem disparar nenhum alarme externo. Isso não era apenas uma invasão. Era uma mensagem, um aviso vestido de uns e zeros. O celular de David vibrou. Ele olhou para baixo. Eli Jacobs, chefe de segurança cibernética da Crossleak Systems. Fala comigo, disse David ao atender. Estou montando uma equipe agora, disse Eli. Esse tipo de violação é cirúrgica. Alguém conhecia a arquitetura, possivelmente um projeto interno. Não é fácil de adivinhar. Quanto tempo levaria para escrever algo assim? Perguntou David. 1 semana se você for genial, meses se for imprudente. Quem fez isso tinha treinamento e talento. Provavelmente ambos. A mandíbula de David se contraiu. Mantenha isso fora dos relatórios internos por enquanto. Quero cuidar disso pessoalmente. Tem certeza? A voz de Eli baixou. Você tem um lançamento daqui a 4 semanas. Estou ciente, disse David, a voz fria. E pretendo estar vivo quando acontecer. Ele encerrou a chamada e olhou para o corredor lateral. Do quarto de hóspedes, um barulho fraco movimento. Maya. Ela havia tomado banho. O aquecedor de água tinha gemido sob anos de desuso, e ela pedirá silenciosamente por apenas alguns minutos antes de desaparecer atrás da porta do banheiro. Ele lhe dera uma toalha macia e um moletom da Crossleak grande demais, de uma antiga caixa de conferência. Agora ela estava sentada encolhida na beira da cama de hóspedes, um joelho dobrado sob o queixo, assistindo a uma televisão sem som. Ela parecia melhor, não segura, não acomodada, mas melhor. Ele bateu suavemente no batente da porta aberta. Ela se virou rapidamente, depois relaxou quando viu que era ele. Achei cereal e leite, disse ele, e um pouco daquele macarrão com queijo de micro-ondas, se você tiver coragem. O rosto dela se abriu em algo que parecia um sorriso. Aquele laranja? Ele assentiu. O bem laranja. Ela se levantou lentamente e o seguiu até a cozinha. O piso de madeira estava frio sob suas meias finas. As luzes da ilha lançavam um brilho quente sobre as bancadas polidas, intocadas por dias. David deslizou uma tigela pelo balcão. Ela a segurou com as 2 mãos, depois colocou o cereal, os dedos tremendo ligeiramente.
Eu não como aqui há uns 2 dias, ela admitiu. Antes disso, no abrigo. Antes do abrigo. Em lugar nenhum, na verdade. David se apoiou no balcão em frente a ela. Você disse que viu os homens perto da caixa de controle. Conseguiu ver o rosto deles? Maya balançou a cabeça. Muito escuro, e eles ficavam sussurrando. Um deles mancava. O outro ficava checando algo no pulso, um relógio talvez, ou um cronômetro. Ele fez uma anotação mental. Eles te viram? Acho que não. Eu me arrastei para dentro da cerca-viva depois que eles saíram e esperei o sol nascer. Você não pensou em ir à polícia? Ela mexeu o cereal, mas não comeu. Eles não costumam ouvir. David quase respondeu, quase os defendeu. Mas parou. Ele não tinha certeza se eles teriam ouvido também, não uma garota como ela, com meias sujas e sem endereço. Ele pegou seu tablet, passando pelas imagens do relatório da equipe antibombas. Um disjuntor adulterado, um dongle USB com firmware desconhecido. O código de ativação estava como uma aranha no meio do sistema da casa, esperando por um sinal de movimento da porta da frente. Ele se apoiou no balcão novamente. Você me salvou, e eu não sei por quê. Você não me deve nada. Maya não levantou o olhar. Você foi gentil com aquele lugar, o Heaven Hope. Você deu um cheque grande. Tinha música e comida, e eles nos deixaram escolher um livro de uma mesa. Eu lembro de você sorrindo. Eu guardei a foto. David sentiu um vazio se agitar em seu peito. Aquela gala tinha sido uma resposta de relações públicas a um escândalo, algo para acalmar os investidores e limpar a imagem. Ele mal se lembrava do que dissera no palco, muito menos dos rostos das crianças. Mas ela se lembrava. De cada palavra, cada foto, cada esperança. Eu não voltei lá desde então, ele admitiu. Eu sei, disse Maya. Eles fecharam 1 ano depois. Disseram que o telhado tinha goteira e não tinham fundos para consertar. Ele pressionou os dedos na testa. Meu Deus! O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi partilhado, um tipo de fadiga mútua que não precisava de tradução. Então Maya disse algo que o fez parar. Eu não acho que eles queriam te matar. David ergueu os olhos. O quê? Os homens. Não acho que era sobre matar. Acho que era sobre provar alguma coisa, deixar um recado. Que tipo de recado? Eu ouvi um deles dizer, deixa ele abrir a porta e finalmente entender. Isso não soa como um assassinato. Isso soa como vingança. David se endireitou, de pé agora. Eles conheciam o layout da minha segurança, o horário, o sistema. Você tem inimigos? Ela perguntou. Ele deu uma risada seca. Muitos. Alguns eu paguei para sumir, alguns eu esqueci, e alguns eu nem percebi que tinha magoado. Ela o olhou então não com medo ou admiração, mas com algo mais próximo de reconhecimento. Uma criança que tinha visto a diferença entre um erro e um padrão. Vou precisar investigar isso, ele murmurou. A voz de Maya veio baixinho. Você já sabe quem foi, não é? David encontrou seus olhos. Ele não respondeu ainda não, mas ela não estava errada. Ele tinha um palpite, um nome, um rosto. 3 anos atrás, um engenheiro sênior chamado Malcolm processou a Crossley Go Systems, acusando-os de usar sua estrutura de inteligência artificial sem crédito ou compensação. O tribunal indeferiu o caso por falta de autoria conclusiva, e David havia aprovado a defesa legal sem hesitação. Malcolm desapareceu após o julgamento, licença revogada, casa hipotecada, esposa pediu o divórcio. A última notícia que teve foi que o homem havia se mudado para algum lugar no interior do estado. David não pensava nele desde então. Até agora. Preciso fazer algumas ligações, disse ele. Você vai ficar bem aqui? Maya assentiu. Você tem macarrão com queijo laranja. Eu sobrevivo. Ele deu um leve sorriso, virou-se e caminhou em direção ao seu escritório. Mas ao passar pelo corredor novamente, seus olhos captaram alguma mancha na borda da superfície espelhada do painel do servidor. Não era poeira nem tinta. Era uma impressão digital. Fresca. Ele se inclinou, semicerrando os olhos. Não era dele. Ele pegou o celular e tirou uma foto. Tudo era mais deliberado do que ele queria acreditar. Isso não era apenas sabotagem. Era pessoal. E David Manuel estava prestes a descobrir por quê. David sentou-se em sua mesa de vidro, uma xícara de café intocado esfriando ao lado de seu laptop. Do lado de fora da janela, o lago brilhava sob a névoa da manhã, mas seus olhos não registravam a beleza. Estavam fixos na tela, estreitos e sombrios, enquanto seus dedos se moviam pelo teclado. Ele estava acordado desde o amanhecer. A impressão digital no painel do servidor confirmara algo que ele já suspeitava em seu íntimo. Isso não foi aleatório.
Foi alguém que conhecia sua casa, seus sistemas, seus pontos cegos. O relatório de segurança identificou a impressão como parcial, mas com detalhes de crista suficientes para uma correspondência. A delegacia de Tahoe passou por seu banco de dados e obteve um resultado em minutos. Malcolm Wynn. David não vacilou quando o nome apareceu. Ele apenas recostou-se na cadeira, cruzou as mãos e encarou o rosto que o encarava de volta na tela. O Malcolm mais jovem do antigo sistema de identificação de funcionários de sua empresa antes do processo, antes do colapso. Seus olhos tinham aquele brilho que David lembrava um pouco intenso demais. Brilhante sim, mas impulsivo. Eles já haviam estado lado a lado em salas de reuniões, apresentando seu modelo inicial de inteligência artificial para investidores céticos. Agora, o homem era um fantasma ressurgindo através de código e fios de cobre. O estômago de David se contraiu. Ele tocou uma tecla e abriu um arquivo privado. Uma anotação que fizera há 3 anos, durante a revisão do acordo. Malcolm exigirá reconhecimento e participação acionária retroativa. David, aconselhado por sua equipe jurídica, recusará. Não por despeito, mas porque Malcolm havia assinado um acordo de confidencialidade e o projeto havia avançado muito além de sua estrutura inicial. Ou pelo menos essa era a justificativa na época. David se lembrava de assinar o aviso de rejeição sem pensar 2 vezes. Ele também se lembrava do rosto de Malcolm quando a segurança o escoltou para fora do prédio. Eu te dei tudo, ele dissera, autossuficiente para ecoar pelo corredor de mármore. E você me deixou com nada. Agora, anos depois, parecia que Malcolm não havia esquecido. David se levantou de sua mesa e foi em direção à sala de estar, onde Maya estava sentada de pernas cruzadas no chão, mexendo em um cubo mágico que ele havia deixado na mesa de centro. Ela ainda usava o moletom grande demais, as mangas amontoadas em seus pulsos. Seu rosto se iluminou quando o viu entrar, mas seu sorriso desapareceu rapidamente quando ela leu sua expressão. Você encontrou alguma coisa, disse ela. Ele assentiu. Era alguém que eu conhecia. Um homem chamado Malcolm Wynn. Ele trabalhou comigo há muito tempo. Você o machucou? A pergunta era simples, direta, sem julgamento, apenas o tipo de clareza que só as crianças ousavam usar. David não respondeu imediatamente. Ele passou por ela até as portas de vidro, olhando para o lago. Eu não tive a intenção, ele finalmente disse. Mas talvez isso não importe. Maya girou o cubo mágico nas mãos, as cores clicando enquanto ela mudava cada fileira. Às vezes as pessoas se machucam mesmo quando ninguém teve a intenção. David se virou. Você fala como alguém com o dobro da sua idade. Eu escuto muito, ela respondeu. Ajuda quando ninguém te vê. Ele deu um meio sorriso. Então seu telefone vibrou novamente. Era Eli. Tem uma coisa, disse Eli. Nós rastreamos o código usado no seu sistema. Uma assinatura personalizada embutida nas strings de anulação. É semelhante à estrutura de inteligência artificial que Malcolm escreveu para nosso protótipo inicial de rede neural. Os dedos de David se curvaram na borda da ilha da cozinha. Então ele usou seu próprio design, murmurou ele. Sim, e olha só, ele acessou seu sistema através de um nó externo. Um dispositivo de retransmissão personalizado, não apenas um USB. Estava agindo como um repetidor, embutido atrás do seu sistema central, o que significa que ele planejava monitorá-lo remotamente. Exatamente. Mas o sinal foi cortado por volta das 3h14 da manhã. Alguém o desligou. Os olhos de David se voltaram para Maya. Ela percebeu. O quê? Você disse que eles foram embora pouco antes do amanhecer. Ela sentiu. Acho que um deles deixou cair alguma coisa. Ouvi um barulho, mas eles não voltaram para pegar. David pegou sua jaqueta. Mostre-me. Eles saíram para o frio da manhã, o orvalho grudado na grama sob seus pés. Maya o levou pela lateral da casa, passando pela parede revestida de cedro e descendo até o canteiro de cobertura morta sob o painel de segurança. Ali, disse ela, apontando para trás de uma cerca viva. David se agachou. Meio enterrado na terra e na casca de árvore havia um pequeno objeto retangular, não maior que um baralho de cartas. Sua carcaça preta tinha uma rachadura fina, e o canto estava sujo de terra. Cuidadosamente ele o pegou com um lenço de papel. Estava quente não do sol, mas de uso recente. Ele olhou para Maya. Tem certeza de que não te viram? Ela sentiu. Eu me abaixei. Ouvi um deles xingar. Ele estava mancando com raiva, disse algo sobre não ter tempo suficiente. David virou o dispositivo. Esta coisa estava retransmitindo tudo em tempo real. Eles estavam vigiando a casa.
Ele pegou o celular e ligou para Eli. Estou com um dispositivo de retransmissão físico, disse ele. Traga suas ferramentas. Quero saber tudo o que ele viu. De volta para dentro, ele colocou o dispositivo no balcão e olhou para Maya. Você me ajudou mais do que a maioria das pessoas jamais ajudou, e eu não sei como te agradecer. Você não precisa, disse ela baixinho. Mas eu tenho uma pergunta. Qualquer uma. Por que aquele homem te odeia tanto? David se apoiou na ilha de mármore. Porque eu construí uma vida a partir de algo que nós dois ajudamos a criar, e quando se tornou valioso eu levei o crédito. Maya considerou isso por um momento. Você se sentiu mal? Não no começo, ele admitiu. Eu disse a mim mesmo que ele assinou papéis, abriu mão de seus direitos. Que era legal. Que não era pessoal. Mas agora. David desviou o olhar. Agora estou começando a perceber que fazer as coisas legalmente nem sempre significa fazê-las da maneira certa. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Maya se inclinou para a frente. Acho que você deveria falar com ele. David se virou. Com o Malcolm. Ela sentiu. Ele está com raiva, mas as pessoas não se arriscam tanto só por raiva. Ele quer que você veja alguma coisa. David franziu a testa. Ver o quê? Eu não sei, disse ela suavemente. Mas talvez seja maior do que apenas você e ele. Ele esfregou a testa. Suas palavras pairavam. Então seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de texto. De Eli. Rastreamos o dispositivo. Último sinal veio de um armazém remoto em Carson City. Coordenadas de GPS enviadas. Talvez você queira ver isso por si mesmo. David encarou a mensagem. Depois, de volta para Maya. Pegue seu casaco, disse ele. Vamos dar uma volta. Ela piscou. Espera. Eu vou junto? Você foi quem os encontrou. Além disso, ele acrescentou com um sorriso irônico. Você é uma companhia melhor do que a maioria dos executivos que eu conheço. O sorriso dela voltou. Era pequeno, mas desta vez alcançou seus olhos. Ao saírem da garagem minutos depois, David olhou para o banco do passageiro para a garota com um moletom grande demais, o boné amarelo agora cuidadosamente dobrado em seu colo e olhos mais perspicazes do que a maioria dos analistas que ele já contratara. Ele não sabia o que encontrariam em Carson City. Mas pela primeira vez em anos, ele não estava dirigindo sozinho, e isso fazia toda a diferença. O sol mal havia ultrapassado o cume da Sierra Nevada quando o SUV preto de David Manuel saiu da rodovia principal para uma estrada secundária de cascalho e ferrugem. O distrito industrial de Carson City se estendia diante deles, armazéns esquecidos da era ferroviária. A maioria deles estava com tábuas nas janelas, que estavam quebradas ou pintadas com uma camada preguiçosa de cinza. David verificou o GPS mais uma vez. O pino levava a uma estrutura longa e retangular perto do pátio ferroviário, parcialmente escondida atrás de uma fileira de contêineres de carga. Parecia abandonado sem placas, sem atividade. Mas ao diminuir a velocidade e desligar o motor, ele notou marcas de pneus fracas na terra. Frescas? Maya se inclinou para a frente no banco do passageiro, semicerrando os olhos. É aqui que eles estavam? David assentiu, colocando o carro em ponto morto. O último sinal do dispositivo de retransmissão veio de dentro deste prédio. Se Malcolm estava me vigiando, ele fez isso daqui. Maya não disse nada. Ela abraçou o moletom com mais força. A manhã estava fria, do tipo que corta com o ar parado em vez do vento. David saiu e examinou a área. Sem câmeras, sem guardas, apenas pombos esvoaçando perto do telhado enferrujado. Fique perto, disse ele, abrindo a porta dela. E se eu disser para você correr, você corre. Entendeu? Ela assentiu bruscamente e saiu ao lado dele. O cascalho rangeu sob seus pés enquanto se aproximavam do prédio. David alcançou a porta primeiro, um portão de metal grosso com um cadeado. Era novo demais para um lugar como este. O aço brilhante se destacava como uma cicatriz recente. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou uma ferramenta fina que guardava no porta-luvas. Um velho hábito de seus dias de startup. Ele arrombou a fechadura rapidamente e eficientemente. Em segundos, ela se abriu. O portão gemeu enquanto ele o levantava lentamente. Lá dentro, o armazém era cavernoso e frio. Longos feixes de luz da manhã perfuravam buracos no teto, iluminando a poeira flutuante. Pilhas de caixotes não utilizados, prateleiras enferrujadas e fios enrolados revestiam as paredes. Mas no extremo oposto do espaço, sob uma lâmpada industrial pendurada, uma mesa dobrável havia sido montada. Um laptop. Um monitor rachado.
Vários cabos pretos serpenteando para uma fonte de energia ligada a uma bateria. Maya sussurrou. Isso não me parece abandonado. David gesticulou para que ela ficasse perto da entrada enquanto ele avançava. Ele alcançou a mesa com cautela, os olhos perscrutando cada canto. No chão, ele viu uma lata de bebida energética pela metade e uma embalagem de alumínio de uma lanchonete. Alguém estivera ali recentemente. Ele ligou o monitor. Estática. Então uma tela piscou e ganhou vida. Sem senha. Sem criptografia. Uma única pasta estava na área de trabalho rotulada em letras maiúsculas. Verdade _ Monroe. David clicou para abrir. O que preencheu a tela fez seu estômago revirar. Fotos. Dezenas delas. Imagens de câmeras de vigilância. Seu portão da frente. O saguão de seu escritório. Seu carro estacionado com o manobrista. Mas mais do que isso. Documentos. Contratos. Acordos de confidencialidade assinados. Capturas de tela de cadeias de e-mails internos. Uma em particular chamou sua atenção. Assunto: reintegração do protótipo Win. Seu nome na parte inferior. Uma cadeia de e-mails encaminhada onde ele descartava as contribuições de Malcolm como apenas conceituais, recomendando que o crédito total fosse atribuído às equipes internas. Suas próprias palavras. Frias, eficientes, legalmente sólidas, moralmente vazias. Ele rolou mais para baixo. Havia clipes de entrevistas também. Gravações de vídeo. Uma miniatura chamou sua atenção. Malcolm, sentado no que parecia ser este mesmo armazém, falando diretamente para a câmera. David clicou em play. 3 anos atrás, a voz de Malcolm ecoou pelos alto-falantes metálicos. Eu tentei fazer as coisas do jeito certo. Dei a Crosslegal a minhas ideias. Minha estrutura. Minhas noites em claro. Assinei os contratos. Pensei que David Monroe honraria isso. Ele se inclinou para a frente no vídeo. Olhos pesados. Rosto mais magro do que David se lembrava. Mas aprendi rápido. David não se lembra das pessoas que constroem a estrada sob seu império. Ele só vê o que está à frente. E se alguém tropeça atrás dele, ele não se vira. Ele pisa mais forte. David olhava. Silencioso. Maya se aproximou por trás dele, observando por cima de seu ombro. A voz de Malcolm continuou. Mais baixa agora. Não estou tentando arruiná-lo. Só quero que ele veja o que custa construir o que ele chama de sucesso. Quero que ele sinta como é ser invisível. O vídeo terminou. David fechou o arquivo. Depois encarou o laptop por um longo momento. Não foi raiva que o inundou. Foi algo mais pesado. Mais lento. Culpa. Sim, mas também uma consciência crescente de quão longe ele havia se afastado da pessoa que um dia pretendia ser. Ele se virou para Maya. Ele não quer me matar. Ele quer que eu me veja. Ela sentiu lentamente. E agora você viu. De repente, o armazém se encheu com um eco de passos rápidos, vindo da entrada oposta. David reagiu instantaneamente. Ele agarrou a mão de Maya e a puxou para trás de um caixote próximo, agachando-se. Uma figura apareceu no extremo oposto do espaço. Silhueta contra a luz de uma porta lateral recém-aberta. Homem, alto, mancando ligeiramente. Malcolm. Ele não carregava uma arma, apenas uma bolsa de lona. Ele se moveu com cautela, olhando ao redor. Depois caminhou em direção à mesa. Ele congelou quando viu o laptop aberto. David saiu de trás do caixote. Malcolm. Malcolm se assustou, deixando a bolsa cair. Seus olhos se arregalaram quando viu quem era. David, você voltou, disse David baixinho. Por quê? Malcolm olhou, o peito arfando. Para ver se você tinha visto. A verdade. David deu um passo à frente e mãos abertas. Eu vi. Cada linha. Eles ficaram em silêncio por um longo instante. Eu não vim aqui para brigar, continuou David. E não vim com a polícia. Só com ela. Ele gesticulou para Maya que lentamente saiu ao lado dele. Malcolm olhou para ela, sua expressão suavizando. Você foi quem o avisou. Ela assentiu. Eu vi o que você fez na casa. Ele assentiu quase respeitosamente. Eu não queria que explodisse. Só o suficiente para dar um susto. Só o suficiente para acordá-lo. Você poderia ter machucado alguém, disse David, a voz baixa. Isso não foi justiça. Foi desespero. O rosto de Malcolm se partiu. E o que você acha que me empurrou para isso? David não respondeu. Ele não podia. Então Maya deu um passo à frente. Acho que vocês dois esqueceram como ouvir, disse ela. Um de vocês subiu muito alto. O outro caiu muito longe.
E agora vocês estão gritando de lados opostos de um cânion. Ambos os homens se viraram para ela. O ar entre eles ficou suspenso. David finalmente falou. O que você quer, Malcolm? Eu quero o que você pegou, disse ele. Não o dinheiro, nem mesmo o crédito. Apenas o reconhecimento de que eu importei. A garganta de David se apertou. Eu não tenho um discurso preparado, disse ele. Mas posso te dizer isso. Eu estava errado. Eu estava ocupado perseguindo algo que pensei que me completaria. E nunca me virei para ver quem eu deixei sangrando. Malcolm não respondeu a princípio. Então ele se abaixou, fechou o zíper de sua bolsa e a jogou sobre o ombro. Não preciso de um pedido de desculpas para mim, murmurou ele. Só preciso saber que você vai mudar como lidera. Como constrói. Eu vou, disse David. Firme agora. E começa com ela. Ele olhou para Maya, que o encarou de volta com olhos grandes e firmes. Malcolm assentiu uma vez. Depois se virou e saiu pelo mesmo caminho que veio. David ficou ali por um longo tempo depois que o eco dos passos desapareceu. Então ele pegou o laptop, fechou a tampa e se virou para Maya. Vamos para casa, disse ele. Enquanto dirigiam de volta para o Lago Tahoe, Maya se encolheu no banco do passageiro, a cabeça contra a janela, a respiração regular. David olhou para ela, depois de volta para a estrada à frente. Ele não tinha todas as respostas, mas finalmente sabia as perguntas certas a fazer. A casa parecia diferente. Não porque tivesse mudado, nenhuma parede fora derrubada, nenhum móvel movido, mas porque David Manuel caminhava por ela com um peso diferente no peito. Era um pouco mais de 21 horas quando ele e Maya voltaram de Carson City. O céu estava escuro sobre o lago, estrelas refletindo fracamente na água, e o vento estava estranhamente parado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração com ele. Maya caminhava silenciosamente ao seu lado enquanto entravam na casa. Ela dormira a maior parte da viagem de volta, a cabeça contra a janela, os braços enrolados no boné amarelo, agora permanentemente agarrado como uma relíquia de segurança. Seu silêncio não era frio, era pensativo. David trancou a porta atrás deles, verificando instintivamente o painel de entrada, o mesmo que quase fora seu túmulo. Suas luzes brilhavam verdes e firmes agora. Reiniciado. Limpo, mas nada pareceria limpo por um tempo. Coloquei toalhas limpas no banheiro, disse ele gentilmente, enquanto se moviam em direção ao corredor. E tem resto de macarrão na geladeira se estiver com fome. Maya não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para ele com uma pergunta enterrada nos olhos. Então ela finalmente falou. Você não chamou a polícia para ele? David fez uma pausa. Não. Por que não? Ele expirou. Porque às vezes as pessoas quebram coisas quando estão quebradas há muito tempo. Isso não significa que não possam ser consertadas. Ela sentiu lentamente. É por isso que você está me ajudando? Ele a olhou, realmente olhou. Não, estou te ajudando porque eu já deveria ter ajudado há muito tempo, mesmo que eu não soubesse ainda. Ela não respondeu, mas seus ombros relaxaram. Ele a observou enquanto ela caminhava em direção ao quarto de hóspedes, aquele moletom grande demais arrastando atrás dela. A porta se fechou suavemente. Alguns segundos depois, uma faixa estreita de luz apareceu sob a parte inferior. David apagou o resto das luzes da casa e entrou em seu escritório. Ele precisava pensar, mas mais do que isso precisava agir. Sentou-se à sua mesa e abriu o laptop, puxando os registros de funcionários arquivados dos últimos 5 anos. Ele filtrou por projeto, Rede Neural 3.1. Malcolm estava listado, é claro, mas outros também. Engenheiros, estagiários, desenvolvedores. Alguns haviam saído silenciosamente, alguns com processos judiciais, alguns com colapsos nervosos. Quanto mais ele rolava, mais padrões via. Promoções rejeitadas, bônus atrasados, projetos reatribuídos sem o devido crédito. No papel, tudo parecia defensável, procedimento padrão em uma empresa de tecnologia em crescimento. Mas olhando para aquilo agora, tudo que David via eram sombras de si mesmo. Um homem tão focado na escalada que deixou hematomas em cada degrau abaixo dele. Ele fechou o laptop. Isso não era mais um problema legal. Era um problema humano. Ele se levantou e foi para a cozinha. O ar cheirava levemente a alho e tomate, o cheiro do molho que ele havia requentado para Maya. Ele notou que a tigela estava vazia na pia, lavada. Ela não dissera nada, mas havia comido. Aquilo parecia algo. Então a campainha tocou. Eram quase 10 da noite. David congelou. Ninguém simplesmente aparecia em sua casa sem avisar.
especialmente não desde a tentativa de sabotagem. Ele se moveu cautelosamente até a porta da frente e verificou a câmera de segurança em seu telefone. Uma mulher estava na varanda. Fim dos seus 40 anos, blazer preto, óculos de aro fino, um rosto que ele reconhecia, mas não via há anos. Elaine Carter, ex-chefe de RH. Ela deixará a CrossLegal 2 anos antes, após um desacordo silencioso com o conselho de David sobre a política de transparência. Ele abriu a porta. Elaine? Ela fez um aceno de cabeça educado. Desculpe aparecer assim. Liguei para sua assistente, mas ela disse que você esteve inacessível. Estive, disse ele. Entre. Ela entrou, braços cruzados sobre um portfólio de couro. Sua postura era rígida, mas seus olhos eram claros, focados. Ouvi sobre a invasão, disse ela. E também ouvi dizer que você visitou Carson City esta manhã. David ergueu uma sobrancelha. Você ainda tem amigos lá dentro. Eu tenho amigos que se importam com a empresa, ela corrigiu, e com as pessoas que a construíram. Ele gesticulou em direção à cozinha. Quer um café? Não, obrigada. Não vou demorar. Ela abriu a pasta e colocou uma série de documentos no balcão. Estes são nomes. Ex-funcionários. Alguns você se lembra. A maioria não. Tenho acompanhado suas histórias desde que saí. O que aconteceu com eles depois da CrossLegal? David olhou para baixo nomes, datas, notas breves. Um havia falido. Outro estava fazendo bicos apesar de ter um doutorado. Um teve uma overdose no inverno passado. Você tem mantido contato? Ele perguntou. Elaine assentiu. Porque alguém tinha que fazer isso. Construímos uma empresa com base na genialidade, David. Mas enterramos muito dela sob ego, velocidade e silêncio. Eu sei, disse ele baixinho. Acredito que agora você sabe. É por isso que eu vim. Ele ergueu os olhos. Quero te ajudar a consertar isso, ela continuou. Você ainda tem a plataforma. O alcance. Se você realmente vai mudar como lidera, como reconstrói, precisa começar com eles. David considerou o peso de suas palavras. Pensou no vídeo de Malcolm. Nas perguntas de Maya. Em seu próprio rosto naquela foto da gala que Maya guardava no bolso como se significasse algo. Eu quero trazê-los de volta, disse ele. Elaine inclinou a cabeça. Trazer quem de volta? Os esquecidos. Quero encontrá-los. Não para me desculpar, não apenas para pedir perdão, mas para ouvir, para perguntar o que eles precisam agora. O que eles poderiam construir se alguém simplesmente acreditasse neles de novo. Seus olhos se suavizaram. Então eu vou ajudar. Eles ficaram ali por um momento. A história não dita entre eles se acomodando em algo mais útil. Ela juntou seus papéis. Vou entrar em contato com os que eu conseguir encontrar. Você terá algo na sua caixa de entrada pela manhã. David assentiu. E Elaine? Obrigado. Pelo quê? Por ainda acreditar que algo bom poderia sair de tudo isso. Ela deu um meio sorriso. Eu nunca parei. Depois que ela saiu, David sentou-se na ilha por um tempo. A casa estava silenciosa novamente. O tipo de silêncio que não parecia mais vazio. Parecia aberto. Ele se virou para o corredor. Viu a porta do quarto de hóspedes ainda fechada. A luz ainda fraca sob ela. Então, como se fosse um sinal, ela se abriu. Maya saiu. Sua expressão cautelosa. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. David sorriu gentilmente. Algo bom, eu acho. Ela sentiu. Eu não conseguia dormir. Nem eu. Eles caminharam juntos para a varanda dos fundos. O ar da noite estava fresco. E o lago brilhava sob o luar. Eles se sentaram nos degraus em silêncio por alguns minutos antes de Maya falar novamente. Você acha que ele vai voltar? O Malcolm. David perguntou. Não sei. Mas se ele voltar, você vai ouvir desta vez? David olhou para ela. Depois para a água parada. Acho que já comecei. Ela encostou a cabeça no braço dele. Pequena, quente e firme. E naquele momento silencioso. Sem câmeras. Sem contratos. Sem avaliações de bilhões de dólares. Apenas duas pessoas. E o peso da redenção entre elas. David Manuel percebeu que a luz do quarto de hóspedes não era a única coisa ainda acesa em sua casa. Seu coração também estava. Pela primeira vez em anos. Às 6h12 da manhã, David Manuel já estava acordado. Sentado na beira da cama. Segurando uma xícara de café fumegante que há muito esfriara. Ele não dormira muito de novo. Mas não era a mesma inquietação de antes. Não era medo da porta ou do que estava por trás dela. Desta vez era movimento. Movimento para frente. Algo dentro dele se abrirá na noite anterior.
Talvez quando Elaine lhe entregou aquela lista. Talvez quando Maya encostou a cabeça em seu braço e observou o lago como se ele estivesse lhe ensinando algo. Ele caminhou descalço até seu escritório e acendeu as luzes do teto. A pasta que Elaine deixará estava aberta em sua mesa. O conteúdo espalhado como se os nomes pudessem se rearranjar em um caminho a seguir. Ele tocou em seu laptop e abriu um documento em branco. Uma carta. Sem advogados. Sem equipe de imprensa. Apenas ele. A todos vocês que construíram esta empresa, alguns dos quais eu nunca conheci, e alguns dos quais eu deveria ter ouvido, eu lhes devo algo. Não apenas um pedido de desculpas, mas minha total atenção agora. O tipo que eu deveria ter lhes dado então. Vocês tiveram ideias que eu minimizei, esforço que não reconheci, e vidas que foram afetadas pelas decisões que tomei em silêncio. Não espero perdão. Peço apenas uma conversa. Estou reconstruindo. E espero que alguns de vocês possam me ajudar a fazer isso direito desta vez. Ele recostou-se, encarando as palavras. Então, sem alarde, ele apertou salvar. A casa estava silenciosa, mas a luz sob a porta de Maya já brilhava. Ela estava acordada. Quando ele entrou na cozinha, ela estava sentada à mesa com seu moletom, pernas cruzadas, folheando um livro que devia ter encontrado na estante da sala de estar. Ele nem sabia que estava lá. Era uma biografia antiga. Os homens que construíram o céu, os primeiros fundadores de tecnologia do Vale do Silício. David ergueu uma sobrancelha. Essa é uma leitura pesada para tão cedo. Maya sorriu levemente. Estava ao lado de uma caixa de cereal. Eu estava entediada. Quer café da manhã? Ela sentiu. Enquanto ele mexia ovos e torrava pão, ela olhou por cima do balcão. Você realmente vai escrever para eles? Ele não perguntou a quem ela se referia. Sim. Cada pessoa que a Elaine conseguir rastrear. Não estou oferecendo dinheiro. Estou oferecendo espaço. Voz. A opção de ser ouvido. Alguns não vão responder. Eu sei. Alguns vão querer mais do que você está disposto a dar. Sei disso também. Ela deu de ombros. Ainda vale a pena. Eles comeram em quase silêncio, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo ritmo suave do vento do lago batendo em um sino de vento na varanda. Enquanto ele lavava os pratos, Maya perguntou: Você acha que vai contratar alguns deles de novo? Espero que sim. Até o Malcolm. Ele fez uma pausa, depois se virou para olhá-la. Especialmente o Malcolm. Ela assentiu, depois se levantou e enxugou as mãos em uma toalha de papel bom, porque ele era do tipo inteligente de bravo. Não do tipo que destrói tudo. Apenas do tipo me escute ou alguém vai se machucar. Ponto. David pensou sobre isso. Então seu telefone vibrou. Uma mensagem. De Elaine. Você deveria ver isso. Anexado estava um link. Ele clicou. Era um vídeo. Malcolm. Não uma das gravações de vigilância. Este era novo. Recente. Ele estava sentado em uma pequena mesa no que parecia ser um quarto de motel. Atrás dele, uma luminária com o abajur torto. Ele falou diretamente para a câmera. Se você está assistindo a isso, então ou estou na cadeia, ou você ouviu. Ele começou. Fiz uma cópia de tudo. Mas não para chantagear. Fiz para que alguém pudesse entender o custo de ser ignorado. Trabalhei na estrutura central de inteligência artificial que construiu o sucesso inicial da CrossLeague. Assinei papéis, sim. Mas nunca assinei minha humanidade. Você não pode patentear isso. Ele fez uma pausa. Olhos piscando. Eu não sou o inimigo. E nunca quis ser. Mas você só pode bater em uma porta por tanto tempo antes de ter que decidir se espera ou a queima. David sentou-se lentamente à tela projetando sombras em seu rosto. A voz de Malcolm suavizou. Se você realmente quer uma mudança, não me mande flores. Não me escreva um cheque. Reconstrua a porta. E deixe outra pessoa abri-la da próxima vez. O vídeo terminou. Maya estava ao seu lado. Ele ainda está observando. Talvez, disse David. Talvez ele só queira que eu saiba que ele não se foi. Apenas. Esperando para ver se eu falo sério. Ele fechou o telefone. Ao meio-dia, Elaine retornou com uma lista impressa. Algumas dezenas de nomes. Endereços de e-mail. 2 números de telefone. Fiz o contato inicial, disse ela. 5 estão dispostos a falar oficialmente. 3 querem se encontrar pessoalmente. David estudou a folha. Um nome se destacou. Rafael King. Ex-desenvolvedor júnior. Quieto. Brilhante. Saiu 6 meses antes do processo de Malcolm. Sem alarde. Simplesmente desapareceu. Ele é um deles? David perguntou.
Ele é o único que não respondeu com raiva, disse Elaine. Ele respondeu com uma única linha, eu vou. Mas não vou sozinho, ponto. David franziu a testa. Quem ele está trazendo? Ele não disse. 2 dias depois, eles chegaram. Rafael saiu de um sedã azul surrado em frente à propriedade de David. E ao seu lado estava Malcolm Wynn. Maya estava na varanda, observando silenciosamente. David os encontrou no meio do caminho de pedra. Nenhum dos homens sorriu, mas nenhum parecia hostil. Pensei que você poderia aparecer, disse David a Malcolm. Você escreveu algo honesto. Achei que valia a pena a viagem, respondeu Malcolm. Rafael estendeu a mão. Desta vez começamos na mesma mesa. Eles entraram. O ar estava denso com algo mais do que tensão. Era história não dita, não curada e esperando. Na sala de jantar, David gesticulou para as cadeiras. Eles se sentaram. Maya trouxe copos de água sem que lhe pedissem. Malcolm olhou para ela. Ela é a? David assentiu. Ela é a razão pela qual ainda estou aqui. Maya cruzou os braços. Ele não está mentindo. Eu gritei com ele. Alto. Malcolm riu pela primeira vez. Apenas um sopro. Então David abriu a pasta à sua frente. Sem acordos de confidencialidade. Sem condições. Apenas planos. Para construir algo diferente. E a primeira versão começa com seus nomes nos créditos. A mandíbula de Malcolm se contraiu. Diga isso de novo. David o olhou nos olhos. Você construiu a fundação. Eu ignorei isso. Não vou mais. Rafael recostou-se, assentindo. Então talvez não seja tarde demais. Naquela noite David saiu novamente. A varanda estava quente sob seus pés. Maya sentou-se ao seu lado com uma caneca de chocolate quente e seu livro. Eles concordaram? Ela perguntou. Sim. Eles vão trabalhar com você de novo? Talvez. Talvez não todos eles. Mas eles não querem mais me destruir. Isso é um começo. Maya inclinou a cabeça. Você já pensou que talvez você era quem precisava ser salvo? David olhou para ela. A garota que gritara da calçada e se recusará a desviar o olhar. Eu sei que eu era, disse ele. E enquanto o vento se movia suavemente pelos pinheiros, a casa atrás deles brilhando gentilmente com vida e conversa, David Manuel percebeu que a carta que ele escrevera não era o fim da história. Era a primeira página de algo novo. Uma semana se passou. Foi uma semana tranquila, mas não do tipo a que David Manuel se acostumara. Sem reuniões polidas em torres de vidro. Sem salas de reuniões lustrosas. Sem jargões de tecnologia jogados como confete em brainstormings movidos a café expresso. Em vez disso, a semana se desenrolou em longas conversas. Silêncios compartilhados e o som de pequenos e necessários reparos tanto na casa quanto nos corações daqueles que agora começavam a voltar para sua órbita. Malcolm voltou 2 vezes. Na segunda vez ele ficou mais tempo. Ele e Rafael passaram 3 tardes no escritório de David, desenhando diagramas em quadros brancos, abrindo arquivos de protótipos antigos e conversando sobre o que dera errado nas primeiras versões da arquitetura da Crossleghorn, não apenas no código, mas nas pessoas. A confiança fora a primeira coisa a quebrar, e agora eles estavam tentando reescrever isso no DNA do próximo capítulo. Maya observava tudo como uma testemunha silenciosa. Ela costumava sentar-se na beirada do corredor, do lado de fora do escritório, com os joelhos dobrados sob o corpo, folheando livros que nunca terminava, mas que sempre parecia entender. Ela não interrompia, mas sua presença era um fio que se entrelaçava em cada dia nas manhãs em que insistia em fazer ovos mexidos para todos, e nas noites em que colocava um jazz suave para tocar na velha vitrola que David não tocava há anos. E então veio a manhã de quinta-feira. David estava no quintal, podando uma fileira de pequenos dogwoods que mal havia notado desde que se mudou. O lago estava calmo, o sol cortando a névoa em longos raios dourados. O ar tinha aquele frescor do início do outono, do tipo cortante que te desperta sem precisar de uma segunda xícara de café. Elaine chegou por volta das 9. Ela não veio com outra lista ou outro aviso, mas com um pequeno envelope preto debaixo do braço e uma expressão no rosto que dizia a David para se preparar. Ele a encontrou na varanda. Andei ligando para ex-funcionários, disse ela. A maioria ficou receosa, alguns cautelosos, alguns curiosos, mas um deles mandou algo que acho que você precisa ver. Ela lhe entregou o envelope. Dentro havia uma única folha de papel dobrada 2 vezes. Era uma caligrafia caprichada. David, você provavelmente não se lembra de mim.
Conversamos talvez uma vez, durante uma festa de fim de ano. Eu era líder de controle de qualidade de software. Encontrei uma falha na sua arquitetura de inteligência artificial 6 meses antes do lançamento. Meu relatório foi engavetado. Meu supervisor disse que atrasaria a implementação. Fui demitida 5 semanas depois. O bug que encontrei ainda existe. Ainda não foi usado como arma. Mas poderia ser. Isso não é chantagem. Eu não quero dinheiro. Eu quero que você conserte. Silenciosamente. Sem manchetes. Sem fazer disso uma questão de redenção. Abaixo estão as coordenadas para um arquivo criptografado. A falha está explicada lá. Você vai reconhecer o código. LS. David leu o bilhete 3 vezes antes de baixá-lo. Seus dedos estavam frios, apesar do sol. Nós sabemos quem é LS? Ele perguntou. Elaine assentiu. Lena Strauss. Ela trabalhava em Seattle. Saiu discretamente. Sem processos. Sem posts raivosos. Apenas desapareceu. Ele se lembrava vagamente dela quieta, metódica. Sempre pontual. Nunca reclamava. O tipo de funcionária que as pessoas presumiam que estaria sempre lá, até que um dia não estava mais. A ameaça é real? Ele perguntou. Eu não sei, disse Elaine. Mas acho que você acredita que é. E David assentiu. Obrigado. Depois que ela saiu, ele se sentou à mesa da cozinha. Maya estava ao seu lado, com os cotovelos apoiados no balcão, desenhando figuras na condensação de seu copo d'água. Outro problema? Ela perguntou. Ele não falou por um momento. Há uma falha no meu sistema, disse ele finalmente. Uma de verdade. E se outra pessoa a encontrar antes que eu conserte, pessoas podem se machucar. Gravemente. A testa dela se franziu. Tipo, quão grave? Grave o suficiente para causar pânico. Colapsos financeiros. Respostas equivocadas em plataformas de segurança. Inteligência artificial usada para o mal em vez de para o bem. Ela o encarou, de olhos arregalados, mas sem medo. Então conserte, antes que alguém faça algo pior. David deu um aceno tenso. Vou precisar de ajuda. De novo. Naquela noite Rafael e Malcolm retornaram. Eles comeram macarrão na varanda enquanto Maya lia trechos de um jornal que encontrara nos degraus. Foi a primeira vez em muito tempo que David sentiu algo próximo de uma família. Não unida por sangue, mas por necessidade. Por escolha. Preciso de vocês dois, disse ele. Há uma vulnerabilidade enterrada em um dos nossos framework mais antigos. Passou despercebida pelo controle de qualidade. Eu ignorei as vozes que tentaram alertar. E agora estou pedindo que me ajudem a desfazer o que eu permiti acontecer. Malcolm recostou-se. Você está nos pedindo para consertar a falha que você criou. Não, disse David. Estou pedindo que me ajudem a consertar a cultura que a enterrou. Rafael inclinou a cabeça. E o conselho? E os investidores? Eles saberão, disse David. Assim que garantirmos a correção, tornarei tudo público. Transparência total. Se isso me custar o cargo, que seja. Malcolm assentiu lentamente. Então vamos ao trabalho. Nos 4 dias seguintes, eles operaram da sala de estar de David. O escritório era pequeno demais agora. Códigos rolavam em monitores enormes. Diagramas foram colados nas janelas. Quadros brancos se apoiavam nas estantes. Canecas de café empilhadas em duplas e trios. Maya flutuava entre eles, às vezes lendo mensagens de erro em voz alta, às vezes se aninhando no sofá ouvindo Malcolm explicar como loops recursivos poderiam se transformar em sumidouros lógicos. Ela não entendia toda a matemática, mas entendia o que estava em jogo. Ela sabia o que significava ver algo quebrado e tentar consertá-lo. Na quinta noite, às 2h37 da manhã, Rafael apertou Enter na última linha de código. O sistema piscou, executou diagnósticos e retornou uma única palavra, estável. Eles não comemoraram, apenas ficaram olhando. David exalou lentamente. Conseguimos. Malcolm se recostou, esfregando os olhos. Aquele bug era mais profundo do que eu pensava, embutido nas próprias camadas lógicas. Não é de admirar que tenha ficado quieto por todos esses anos. Rafael se levantou e se espreguiçou. Vou escrever a auditoria. Cada linha que tocamos. Cada correção. David assentiu. E eu vou convocar uma coletiva de imprensa. Isso não vai ser um concerto silencioso. Malcolm ergueu uma sobrancelha.
Você vai tornar isso público? Sim, disse David. Não podemos ser os mocinhos em silêncio. Não desta vez. Ao amanhecer, ele estava na beira do quintal. O lago banhado em tons de lavanda e rosa. Maya saiu com um cobertor enrolado nos ombros. Você parece cansado, disse ela. Sinto-me mais leve, respondeu ele. Ela se sentou ao lado dele no banco de madeira. Você não é o mesmo homem que quase abriu aquela porta. Não, disse David baixinho. Acho que não sou. Ela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Bom, disse ela. Gosto mais deste. E enquanto o sol subia no céu, David Manuel entendeu algo simples. A redenção não se trata de grandes gestos. Trata-se de pequenas escolhas repetidas. Ouvir quando você preferiria falar. Ficar quando você poderia ir embora. E reconstruir linha por linha, nome por nome aquilo que você um dia ajudou a quebrar. A manhã da coletiva de imprensa começou não com caos, mas com silêncio. Um tipo raro de quietude que parecia cobrir toda a propriedade em antecipação. David Manuel estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, ajustando os punhos de um terno azul marinho simples. Sem gravata. Sem broche de grife. Sem a marca Crossley Gro. Apenas ele, desarmado. Ele havia escrito o comunicado sozinho. Cada linha. Sem edições de relações públicas. Sem filtros legais. Apenas a verdade estruturada, mas crua, e inegavelmente sua. Maya apareceu na porta atrás dele, descalça em seu habitual moletom oversized, com as mãos envolvendo uma caneca fumegante de chocolate quente. Ela se encostou no batente e o estudou por um momento. Você parece alguém prestes a contar um segredo ao mundo, disse ela. David deu um sorriso suave. E estou. Nervoso? Sim. Ela tomou um gole e deu de ombros. Ótimo. Isso significa que provavelmente vale a pena ser dito. No andar de baixo, a sala de estar havia sido transformada. Uma equipe de mídia local chegará ao amanhecer para montar o cenário. Câmeras foram posicionadas do lado de fora das portas de vidro, apontadas para uma longa mesa de madeira onde David se sentaria. Um punhado de jornalistas teve acesso àqueles conhecidos por sua integridade, não por seu sensacionalismo. Elaine coordenava tudo com sua calma habitual, movendo-se entre repórteres e cabos com autoridade silenciosa. Malcolm e Rafael estavam de lado, revisando documentos em um tablet. Eles não estavam ali para falar, mas sua presença era inegociável. Eles haviam conquistado o direito de testemunhar o que estava prestes a acontecer. Às 10 horas em ponto, as luzes mudaram. David deu um passo à frente. As câmeras ligaram. Os repórteres prepararam seus gravadores. A sala prendeu a respiração. Ele se sentou, colocou as duas mãos espalmadas sobre a mesa e olhou diretamente para a lente. Meu nome é David Manuel, começou ele com a voz firme. E na última década, liderei a Crossley Cross Systems, uma empresa construída sobre a promessa de inovação, de progresso. Mas por trás de toda promessa existem pessoas. E por trás de todo sucesso existem histórias que não são contadas. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. 3 semanas atrás, uma tentativa de sabotagem em minha casa me forçou a confrontar algo que ignorei por tempo demais. O dano silencioso causado pelos sistemas que construímos e o silêncio que permitimos que o cerque. Ele descreveu a vulnerabilidade, o que era, por quanto tempo passará despercebida, como fora descoberta não por sua equipe executiva, mas por uma ex-funcionária que uma vez fora demitida por fazer perguntas demais. Quero deixar algo claro, continuou David. Esta não é uma confissão de culpa por um único descuido. É uma admissão de que uma cultura que ajudei a moldar valorizava a velocidade em detrimento da segurança, o ego em detrimento da colaboração e o silêncio em detrimento da verdade. Ele respirou fundo. Nas últimas 2 semanas, trabalhei em estreita colaboração com os indivíduos que primeiro levantaram preocupações, pessoas que um dia negligenciei. Juntos, não apenas corrigimos a vulnerabilidade, mas construímos um novo protocolo para transparência, supervisão e autoria colaborativa dentro da empresa. Ele fez uma pausa e olhou brevemente para sua direita, onde Malcolm e Rafael estavam, fora do enquadramento da câmera. Eles são os arquitetos do futuro que deveríamos ter começado anos atrás. Houve um movimento na plateia, repórteres anotando, trocando olhares. David se inclinou para a frente. Eu não vou renunciar. Não porque acredito que mereço ficar, mas porque acredito que posso fazer mais bem agora ficando do que me afastando. Isso pode mudar.
Aceito a responsabilidade. Do conselho, da minha equipe e do público. Ele suavizou o tom. Existe uma garota. O nome dela é Maia. Ela tem 10 anos. E 3 semanas atrás, ela parou no meu portão da frente. E gritou para eu não abrir uma porta porque alguém a havia adulterado. Ela salvou minha vida. Ela não me conhecia. Não me devia nada. Mas ela agiu, em voz alta, corajosamente. A garganta de David apertou. Apenas por um momento. Vivemos em um mundo onde pessoas como ela são frequentemente ignoradas, negligenciadas, tratadas como ruído em vez de sinal. Eu nunca mais cometerei esse erro. O comunicado terminou não com aplausos, mas com um longo e poderoso silêncio. Os repórteres não gritaram perguntas imediatamente. Alguns apenas ficaram sentados, ainda processando. E naquela quietude, David viu algo que se parecia muito com respeito. Depois, ele saiu de frente das câmeras e foi para a varanda, onde Maia estava sentada no balanço, balançando as pernas suavemente. Ela não levantou o olhar quando ele se juntou a ela. Você contou a ele sobre mim? Ela perguntou. Contei. E sobre o bug? Sim. E sobre as pessoas que você esqueceu? Tudo. Ela finalmente se virou para ele. Pareceu a verdade? Ele assentiu. Pareceu mais do que a verdade. Pareceu o começo. Ela sorriu. Então não é apenas uma coletiva de imprensa. É uma virada de página. Naquela noite, um trecho da conferência foi ao ar em todas as principais redes de notícias. Foi compartilhado, dissecado, debatido. Alguns chamaram de controle de danos. Outros de revolucionário. Mas a maioria concordou em uma coisa: eles não viam um CEO falar daquele jeito há muito tempo. E-mails chegaram aos montes. Centenas. Alguns raivosos. Alguns gratos. Alguns de pessoas com quem David não falava há uma década. Um chamou sua atenção. Era de Lena Strauss. David, eu vi seu comunicado. Você não precisava me citar, mas citou. Se você está falando sério, eu gostaria de conversar. LS. Ele se recostou, os dedos pairando sobre o teclado. Então, digitou. Vamos nos encontrar. Sua hora. Seus termos. Eu vou ouvir. A resposta veio quase instantaneamente. Amanhã, meio-dia. O parque na saída da Claymore Street. Eu levo o café. Você leva uma cadeira. No dia seguinte, David chegou 10 minutos adiantado. O parque era pequeno, espremido entre uma biblioteca e um centro comunitário. Um único carvalho sombreava um banco tranquilo. Lena já estava lá. Ela usava um gorro cinza, jeans surrados e uma jaqueta corta-vento. Sua postura era relaxada, mas seus olhos eram afiados. Ele se sentou. Eu não tinha certeza se você viria, disse ela. Eu não tinha certeza se você pediria. Ela lhe entregou um café. Eles conversaram por 1 hora. Ela lhe contou sobre os momentos em que viu a cultura se quebrar por dentro quando a equipe júnior parou de fazer perguntas, quando as reuniões se tornaram monólogos, quando o algoritmo começou a dirigir o navio em vez das pessoas. Ele não se defendeu. Ele ouviu. E quando ela terminou, ele disse: me ajude a reconstruí-la por dentro desta vez. Com proteções. Com discordância. Com o seu nome nela. Ela o encarou por um longo momento. Então assentiu uma vez. Vou pensar a respeito. Naquela noite, ao retornar para casa, David encontrou Maia adormecida no sofá, um livro aberto sobre o peito. As luzes da sala estavam baixas e o cheiro de queijo quente pairava no ar. Ele gentilmente colocou um cobertor sobre ela e sentou-se por perto, observando subir e descer de sua respiração. A porta que ela uma vez gritou para ele não abrir, ele entendia agora. Não tinha sido apenas uma ameaça física. Tinha sido simbólica. Tinha sido cada decisão, cada momento de arrogância, cada vez que ele se recusou a ver além da superfície. Mas agora a porta estava aberta e atrás dela havia luz, vida e a chance de finalmente fazer algo que o superaria. Não por manchetes, não por redenção, mas por uma garota que acreditou em avisar alguém que nem conhecia e por todos os outros que ainda esperavam que alguém os ouvisse. O som dos passos de Maia ecoava pelo corredor, mais suaves agora, mais familiares. Ela se movia como alguém que pertencia, não como uma convidada, não como uma visitante, mas como alguém que havia fincado raízes em uma casa que antes ecoava com a ausência. Fazia 3 semanas desde a coletiva de imprensa, 3 semanas desde que David Manuel contou a verdade ao mundo,
Desde então as coisas não tinham ficado mais fáceis, mas tinham se tornado mais claras. Naquela manhã, David estava no que antes fora um depósito na ala oeste da casa. Prateleiras do chão ao teto haviam sido esvaziadas, a poeira limpa, uma nova camada de tinta branca fosca cobria as paredes. Do outro lado, sob uma iluminação suave de estilo museu, uma mesa de madeira se erguia com uma pequena caixa de vidro em seu centro. Dentro da caixa havia um único pedaço dobrado de papel de jornal amarelado. Era o recorte de Maya, aquele que ela carregara no bolso do moletom, aquele com a foto dele de uma gala de caridade há muito esquecida, sorrindo com um cheque gigante na mão. Ele perguntou a ela 2 vezes se queria guardá-lo. Ela balançou a cabeça nas 2 vezes. Fique com ele, dissera ela. Significa mais para você agora do que para mim. E ela estava certa. Aquele artigo antigo era a semente de tudo. O momento em que uma garota sem nada escolheu acreditar que um homem com tudo ainda poderia valer a pena ser salvo. Agora a sala ao redor estava sendo construída para abrigar o resto. David a chamava de sala do legado, mas não para o seu legado, para o deles. Atrás dele, Rafael desempacotava uma caixa de molduras. Dentro havia fotos de ex-funcionários. Malcolm no laboratório do protótipo inicial, Lena em uma apresentação de conferência, o próprio Rafael em uma reunião geral há 6 anos, sorrindo como um homem que ainda acreditava no que estava construindo. Esta aqui, disse Rafael, segurando uma Polaroid desbotada de uma jovem estagiária de controle de qualidade rindo ao lado de uma torre de computador. Ela escreveu dizendo que não podia acreditar que estava sendo lembrada, que alguém encontrou sua foto e perguntou se ela queria fazer parte disso. David assentiu. Emoldure. Prateleira de cima. Na altura dos olhos. Malcolm entrou 1 minuto depois, carregando um tablet. A atualização do código-fonte está finalizada. A versão 2.0 será lançada hoje à noite. Transparência total, autoria compartilhada e um registro opcional de leitura de quem escreveu cada parte. David ergueu uma sobrancelha. Tem certeza sobre essa última parte? As pessoas verão cada linha vinculada a um nome. Tenho certeza, disse Malcolm. Chega de se esconder atrás do sistema. David lhe deu um olhar que não continha elogios, mas algo mais útil, confiança. E o conselho? Eles aprovaram, respondeu Malcolm, até os mais cautelosos. Por que eles acreditam nisso? Não, disse Malcolm com um sorriso maroto. Porque eles viram os números. As doações aumentaram. O apoio dos acionistas triplicou desde o anúncio. Você disse a verdade, David. Acontece que as pessoas gostam disso. David riu. Vai entender. Mais tarde naquela tarde, Maya seguiu David até a garagem. Ele a havia chamado para uma surpresa. Ela hesitou quando ele puxou uma grande lona de um canto empoeirado. Por baixo havia uma bicicleta velha, amassada com uma manopla do guidão puída e o selim ligeiramente rasgado. Mas seu quadro havia sido limpo, seus pneus trocados e a pintura retocada. Seu queixo caiu ligeiramente. É a minha. Você deixou para trás no abrigo. Fiz algumas ligações, disse David. Precisei de alguns favores para recuperá-la. Ela se aproximou lentamente, passando os dedos pela barra. Como você sabia? O pessoal de lá se lembrava de você, disse ele. Disseram que a garota que gritava para as pessoas não morrerem deixou para trás uma bicicleta que ninguém mais se atrevia a usar. Ela sorriu, e desta vez o sorriso alcançou cada parte de seu rosto. Você consertou? Eu limpei. Você conserta. É assim que funciona agora. Eles levaram a bicicleta para a entrada da garagem e passaram a hora seguinte trocando a corrente e apertando os freios. David a deixou assumir a liderança, observando enquanto ela sujava as mangas de óleo e as unhas de terra sem reclamar. Você já andou por aqui? Ela perguntou de repente. Ainda não. Bem, deveria, disse Maya, montando na bicicleta. Essa estrada é legal. Ela não finge ser perfeita. Você sente cada solavanco. David cruzou os braços. Isso é bom? É quando você passou a maior parte da sua vida fingindo não sentir nada. Naquela noite, eles jantaram com Rafael, Malcolm e Elaine no pátio dos fundos. Sem ternos. Sem laptops. Apenas frango grelhado, milho doce e copos de chá gelado que nunca pareciam esvaziar. Elaine ergueu um copo no meio da refeição. As pessoas que se manifestaram, disse ela, mesmo quando ninguém ouvia. As pessoas que finalmente ouviram, acrescentou Malcolm.
Eles brindaram suavemente. Sem gritos. Apenas acenos de cabeça, pequenos sorrisos e olhares demorados que diziam mais do que palavras jamais poderiam. Depois do jantar, Maya puxou David de lado. Eu quero voltar, disse ela. Ele piscou. Voltar para onde? Para o abrigo. Só para uma visita, esclareceu ela. Tem essa garota lá, a Naomi. Ela sempre falava sobre construir coisas, tipo, construir de verdade madeira, metal, coisas velhas que as pessoas jogam fora. Ela nunca teve sua chance. David hesitou. Você quer levar uma mensagem para ela? Eu quero levar uma caixa de ferramentas para ela, disse Maya, e uma promessa. Ele sorriu lentamente. Então iremos amanhã. Na manhã seguinte, eles foram. Naomi era menor do que Maya se lembrava, mas não menos ousada. Seus olhos brilharam quando ela viu a caixa de ferramentas prateada que David trouxera, e ela a agarrou como se fosse feita de ouro. Maya passou quase uma hora sentada com as outras crianças, contando-lhes sobre a casa, o macarrão, o lago e a noite em que gritou para um bilionário não abrir uma porta. As crianças riram, não porque era engraçado, mas porque não esperavam que a história terminasse com, e agora ele é meu melhor amigo. Quando saíram, Naomi estava na calçada segurando a caixa como se fosse um presente de outro planeta. David olhou para trás uma vez antes de entrar no SUV. Ele a viu articular as palavras obrigado, e então ela se virou de volta para o prédio com o queixo erguido, como alguém pronta para construir um futuro que ninguém havia planejado para ela. Enquanto voltavam, Maya se encostou na janela quieta por um tempo. Você acha que as pessoas mudam? Ela perguntou suavemente. David não respondeu imediatamente. Ele pensou em Malcolm, Rafael, Lena, Elaine, em si mesmo. Não sei se as pessoas mudam, disse ele finalmente, mas acho que elas se lembram de quem deveriam ser. Maya assentiu. Acho que você se lembrou. De volta à casa, ela pediu para dormir no quarto de hóspedes principal pela primeira vez, não o que ficava perto do corredor onde ela ficou no início, mas o maior no final, com vista para o lago. Ele a ajudou a mover seus livros, seu chapéu amarelo, sua foto de Naomi segurando a caixa de ferramentas. Ela ficou na porta depois que tudo estava arrumado, então olhou para ele. Você vai ficar bem aqui sem mim? Ele sorriu, mal e mal. Ela sentiu e fechou a porta. Naquela noite, o vento trouxe o cheiro de pinho e chuva antiga. David sentou-se na varanda dos fundos, olhando para a água, pensando na porta, aquela que ela o avisara para não abrir. Ele a abrirá de qualquer maneira, mas somente depois de ouvir, somente depois de pausar, e o que esperava do outro lado não era destruição. Era tudo que ele havia esquecido que precisava, e todos que ele nunca soube que precisaria se tornar. O sol da manhã entrava suavemente pelas altas janelas da sala do legado, banhando os artefatos em uma luz dourada suave. David Monroe permaneceu imóvel por um tempo, deixando o silêncio assentar, absorvendo seu peso. Era um tipo raro de silêncio, do tipo que não doía, do tipo que vem depois que os ventos da tempestade passaram. Ele segurava uma foto na mão, uma que Maya havia colocado na vitrine na noite anterior. Era uma imagem desbotada dela mais jovem, com não mais de 7 anos, sentada no meio-fio em frente a um restaurante de fast food, vestindo roupas 2 tamanhos maiores e agarrando um copo de plástico com as 2 mãos. Seus olhos estavam alertas, já cautelosos, já corajosos. A nota rabiscada no verso em caligrafia infantil dizia, ainda aqui. Ele colocou a foto de volta e exalou, depois caminhou pelo corredor em direção à cozinha, onde o cheiro de ovos e torradas o saudou. Maya estava sentada no balcão descalça, vestindo uma de suas velhas camisas de botão sobre o jeans como um roupão. Ela cantarolava algo desafinado, mas calmo. Na mesa ao lado dela, a caixa de ferramentas que eles haviam presenteado a Naomi agora estava aberta e cheia de novos itens, doações de funcionários, vizinhos e até mesmo ex-empregados que viram a história online e quiseram ajudar. Você está fazendo o café da manhã agora? David brincou ao se encostar no batente da porta. Ela ergueu o olhar, sem se impressionar. Eu faço ovos melhores que você, e você sabe disso. Ele ergueu as mãos em rendição. Justo. Eles comeram em um silêncio companheiro, interrompido apenas por Maya girando o botão do rádio até encontrar uma música que gostasse. Alguns minutos depois, sua expressão mudou. Ela baixou o volume. Haverá uma reação negativa, disse ela, olhando-o nos olhos. David parou com o garfo no ar. Sobre o quê? Sobre você. Sobre mim.
Sobre como estamos fazendo isso. Ele pousou o garfo. Já enfrentamos a maior parte disso. Isso foi antes de começarmos a reconstruir, disse ela. Agora as pessoas pensam que é sobre lucro de novo, como se você estivesse usando a história para conseguir simpatia. E o que você acha? Maya não hesitou. Acho que tudo bem se importar com a verdade e ainda querer vencer. David assentiu lentamente. Então vamos continuar vencendo. Naquela tarde, Rafael trouxe uma pasta para o escritório de David. Ele parecia extraordinariamente tenso. É sobre a conta da Thompson, disse Rafael, colocando a pasta gentilmente na mesa. Você não vai gostar. David abriu. Dentro havia e-mails escaneados, recibos e memorandos internos de anos atrás, a maioria deles da gestão de Lawrence. Um padrão emergiu rapidamente. A conta da Thompson estava desviando fundos através de subcontratados fictícios. Centenas de milhares de dólares sangrando silenciosamente, mascarados em taxas de licenciamento de software e pagamentos de consultoria regional. E você tem certeza disso? Perguntou David. Verifiquei 3 vezes. Foi a Maya que sinalizou as inconsistências na semana passada. Achei que era algo menor até investigar mais a fundo. David recostou-se. Se isso se tornar público, Rafael terminou por ele, poderia arruinar o legado da empresa mesmo agora. David fechou a pasta. Então, nós mesmos vamos apresentar isso. Rafael piscou. Você está falando sério? David assentiu. Chega de sombras. Nós vamos anunciar. Vamos mostrar o que aconteceu. Vamos dizer a verdade. Naquela noite, em um comunicado de imprensa organizado às pressas, a Monroe Innovations reconheceu a má conduta financeira interna, atribuindo a responsabilidade à administração anterior e revelando que uma auditoria completa havia sido iniciada. A declaração pública de David foi firme, mas comedida, terminando com a frase: "Justiça não é evitar o desconforto, é confrontá-lo." A resposta da mídia foi imediata e polarizada. Alguns elogiaram a transparência. Outros o acusaram de táticas de distração. Alguns pediram sua renúncia. Mas em meio ao barulho, uma nova voz se ergueu, a de Maya. Ela publicou uma carta ao público em seu blog pessoal intitulada De Fora para Dentro. Começava assim: "Quando eu tinha 11 anos, achava que a coisa mais poderosa do mundo era o silêncio, porque era isso que mantinha pessoas como eu invisíveis. Eu não penso mais assim. Agora eu sei que a coisa mais poderosa do mundo é ser ouvida." Sua carta se tornou viral em horas. No dia seguinte, David chegou à sede e encontrou uma pequena multidão reunida do lado de fora dos portões. Não eram manifestantes. Eram apoiadores. Pessoas segurando cartazes que diziam coisas como: "Diga a verdade, construa de novo, e eu também fui sem teto." Maya o encontrou no saguão. Seu rosto estava corado de emoção, mas firme. "Eles não estão aqui só por você", disse ela. "Estão aqui porque acreditam em segundas chances." Ele lhe deu um longo olhar, depois assentiu. "Vamos dar uma a eles." Nas semanas seguintes, a Monroe Innovations lançou uma nova iniciativa de mentoria para jovens carentes interessados em engenharia, software ou empreendedorismo. Eles a chamaram de construtores de legado. Maya foi uma das primeiras palestrantes. Ela ficou diante de um grupo de 20 jovens na mesma sala de conferências que um dia fora palco de traição corporativa. Ela usava jeans e uma camiseta que dizia, ainda que, seu cabelo estava trançado firmemente. Seus olhos claros. "Eu não deveria estar aqui", disse ela a eles. "Mas alguém me ouviu. É tudo o que é preciso. Às vezes, uma pessoa, uma pausa, um momento de, e se eles estiverem certos? Ponto." David assistia do fundo sem ser notado, com o coração cheio de uma forma que não poderia ser explicada em balanços ou resumos executivos. O que Maya lhes dava não podia ser ensinado. Tinha que ser vivido. Após a sessão, um dos estudantes se aproximou dele, um garoto alto e magro com mãos nervosas. "Senhor", disse ele. "Ela disse que o senhor era o CEO." "Eu ainda sou", respondeu David. O garoto piscou. "Mas o senhor a deixou comandar esta parte." David sorriu. "Isso é porque ela é melhor nisso do que eu." O garoto assentiu, como se isso fizesse todo sentido. Naquela noite, David se viu vagando de volta para a sala do legado. As luzes estavam fracas, mas uma única lâmpada iluminava o canto onde o recorte de Maya ainda estava. Ele puxou uma cadeira e sentou-se em silêncio por um longo tempo.
Então, enfiando a mão no bolso, ele tirou um pequeno quadrado de papel dobrado. Era um bilhete, uma cópia de um que Maya havia escrito para si mesma, mas nunca lhe mostrará. Ele o encontrara amassado no fundo de sua mochila velha. Dizia: se ninguém acreditar em mim, eu vou acreditar em mim mesma mais alto. Ele sorriu e enfiou o bilhete na moldura, ao lado do recorte de jornal. Do corredor, a voz de Maya chamou: você vem jantar? Em 1 minuto, ele respondeu. Mas não se moveu. Apenas ficou ali, deixando as palavras o inundarem, deixando o peso do passado se assentar não para assombrá-lo, mas para mantê-lo de pé. O mundo não mudará da noite para o dia. Mas uma garota havia gritado: não abra essa porta. E por causa dela, ele aprenderá a bater primeiro. Chovera na noite anterior, aquele tipo de chuva lenta e constante que suavizava o ar e fazia o asfalto cheirar a memória. David Manuel saiu de seu SUV preto e olhou para o prédio antigo na periferia da cidade, antes um centro de reintegração social, agora um abrigo nos estágios iniciais de renovação. A ideia tinha sido de Maya. De novo, ela o chamara de a casa do recomeço. Ele o chamava de redenção. Enquanto atravessava o estacionamento de cascalho, ouviu o som de martelos lá dentro, as vozes de voluntários rindo e alguém cantando uma velha canção da Motown. Era imperfeito, mas estava vivo. Lá dentro, Maya estava com as mangas arregaçadas, pintando uma parede com um grupo de adolescentes. Um deles usava fones de ouvido e mal ergueu o olhar quando David se aproximou. Vamos usar esse tom? Ele brincou, erguendo uma sobrancelha para a cor laranja ousada. É otimista, disse Maya, sem se virar. David riu. É barulhento. A esperança geralmente é. Eles ficaram ali em um acordo silencioso por um momento antes que Maya acenasse para um arquivo empoeirado no canto. Encontrei algo mais cedo. Achei que você deveria ver. David atravessou a sala, limpou a poeira da gaveta de cima e a puxou. Dentro, sob camadas de faturas e registros antigos, havia um envelope pardo com seu nome o nome completo de Lawrence Davenport na caligrafia dele. Seu maxilar se contraiu. Ele o retirou com cuidado e o abriu. Dentro havia uma única folha de papel e um pendrive. A carta era curta. Uma confissão. Lawrence a escrevera logo depois que Maya fora expulsa do escritório naquele dia. Dizia que ele sabia o que estava acontecendo na casa, a segurança adulterada, a infiltração, mas não interveio. Ele suspeitava que alguém dentro da empresa planejava vender segredos comerciais, mas deixou acontecer. Por ganância, por medo, por amargura em relação ao sucesso de David. As mãos de David tremeram levemente ao terminar de ler. Achei que poderia ser algum tipo de seguro, disse Maya baixinho, agora ao lado dele. É mais do que isso, disse ele. É a culpa finalmente colocada no papel. Ela sentiu. Vamos divulgar? David encarou o papel, sim, mas nos nossos termos. Mais tarde naquela semana, a Manuel Innovations divulgou um comunicado formal, revelando a confissão de Lawrence e as evidências recuperadas. Causou um frenesi na mídia. Velhos inimigos ressurgiram. Fontes anônimas começaram a sussurrar para a imprensa. E, no entanto, algo notável aconteceu. As ações da empresa não caíram. A reação negativa que se temia nunca se materializou, porque o público já tinha visto o pior e visto alguém escolher a verdade em vez do silêncio. As pessoas se uniram. Investidores que antes haviam se afastado agora procuravam com um respeito silencioso. Enquanto isso, Maya foi convidada a falar em um Fórum Nacional de Educação em Washington, D.C., sobre defesa da juventude, ética na tecnologia e reconstrução da confiança. Ela hesitou no início. Eu não sou polida, disse a David. Não sou nenhuma prodígio da Ivy League. Não, disse ele. Você é melhor. Você viveu isso. Quando ela subiu ao palco uma semana depois, as luzes eram fortes e a sala estava lotada. Mas a voz de Maya era calma. Eu costumava pensar que só era valiosa se fosse quieta, grata, pequena. Mas eu estava errada. Temos permissão para ocupar espaço. Temos permissão para exigir algo melhor. E temos permissão para sobreviver de maneiras que deixam as pessoas desconfortáveis. E o público se levantou em uma ovação de pé. De volta a Manuel Innovations, David recebeu um telefonema que nunca esperou. Era de um velho amigo, o senador Alan Cooper, agora presidindo um comitê de ética bipartidário. Ele queria que David testemunhasse sobre governança corporativa, proteção a delatores e como uma empresa privada havia exposto voluntariamente sua própria corrupção.
David perguntou perplexo. Você disse o senador, porque você ouviu uma garota que ninguém mais quis ouvir. Naquela noite, David voltou para casa e parou junto à estante em seu escritório. Ele pegou um caderno encadernado em couro, onde guardava coisas que não queria esquecer, recortes, citações, anotações rabiscadas de sua falecida esposa, e um pequeno post-it amarelado que dizia: acredite no improvável. Ele o encarou por um longo tempo. Nesse momento, Maya entrou segurando uma pilha de papéis. Há algo que você precisa ver. O que é? Uma verificação de antecedentes que fizemos em um dos ex-prestadores de serviços de TI que trabalharam nos sistemas de segurança anos atrás. David pegou os papéis e os examinou. Seu coração gelou. O nome correspondia a um que aparecerá na carta de Lawrence, um consultor que eles haviam contratado por meio de uma empresa terceirizada. Alguém que ninguém pensara em investigar de perto. E a verificação revelou um processo judicial selado. Um histórico de sabotagem corporativa. Nós deixamos isso passar? David murmurou. Não, disse Maya. Ele queria que deixássemos passar. O que fazemos agora? Ela o encarou nos olhos. Nós o encontramos. Descobrimos até onde isso foi. David exalou longa e lentamente. Ainda não acabamos, não é? Ela balançou a cabeça. Nem perto. Eles passaram os dias seguintes trabalhando com Rafael, vasculhando registros, comunicações e patches de sistema de anos atrás. Lentamente um padrão emergiu, uma rede de migalhas digitais apontando para um esforço coordenado para comprometer não apenas a Manuel Innovations, mas várias empresas no corredor tecnológico do meio-oeste. Era espionagem industrial em uma escala muito além do que eles haviam imaginado. No meio de tudo isso, Maya se viu em seu antigo bairro. Ela viera falar com uma senhora idosa chamada Senhora Clara, que uma vez a deixará dormir em sua varanda quando fazia muito frio. Clara a cumprimentou com um abraço caloroso e lágrimas nos olhos. Você conseguiu, sussurrou ela. Consegui, disse Maya com a voz embargada. Elas se sentaram na varanda por uma hora, bebendo chá doce e conversando sobre o passado. Maya perguntou a Clara se ela se lembrava de algo em comum durante aquelas semanas estranhos no bairro, vans estacionadas por muito tempo, pessoas fazendo perguntas. A memória de Clara era afiada. Havia um homem de terno cinza sempre observando aquele prédio de tecnologia antigo na rua, dizia que era da prefeitura, mas nunca mostrou um distintivo. Maya anotou. Naquela noite, ela ligou para David. Acho que encontramos nosso fantasma, disse ela. A pista os levou a um antigo endereço comercial há muito abandonado. Mas lá dentro, eles encontraram hacks de servidores ainda quentes, arquivos de log ainda em execução e câmeras, tantas câmeras. Maya percorreu os feeds e encontrou imagens de arquivo dela mesma quando criança, em pé em frente à sede da Manuel, uma criança que eles haviam rastreado por anos. David estava atrás dela. Eles estavam vigiando você. Não, disse Maya suavemente. Eles estavam vigiando quem poderia confiar em mim. As implicações eram impressionantes. Eles achavam que você era um risco, disse David. Eles estavam certos, disse Maya com a voz feroz. Eu sou um risco para mentirosos. Enquanto estavam sob o brilho dos monitores, David colocou a mão no ombro dela. Vamos acabar com isso, disse ele. Juntos, respondeu Maya. E naquele momento, dois sobreviventes, um antes silenciado pelo poder, o outro cego por ele, ficaram lado a lado, prontos para derrubar a cortina final sobre a teia de sombras. Porque quando o sistema os falhou, eles construíram uma verdade forte demais para ser apagada. Era pouco depois da meia-noite quando a última peça se encaixou. David estava sentado sozinho na sala de conferências, a cidade brilhando do lado de fora das janelas do chão ao teto como 1000 respostas à espera. Sobre a mesa à sua frente havia 3 telefones, cada um ligado a uma agência de investigação diferente. Um com a Unidade Especial de Crimes Cibernéticos do FBI, um com o jornalista particular do Washington Ledger e o último, uma linha direta para um pequeno grupo de vigilância tecnológica que Maya havia ajudado a estabelecer discretamente após o início de sua aprovação. No silêncio, ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou o último arquivo que Maya descobrira, um memorando interno de anos atrás, assinado por 3 membros do conselho que já haviam renunciado há muito tempo.
O memorando autorizava o uso de rastreamento comportamental em funcionários não verificados e sugeria a inclusão em listas negras estratégicas de indivíduos considerados uma ameaça à confiança dos acionistas. O nome de Maya estava sublinhado. David o encarou por um longo tempo. Então, lentamente, ele pegou o primeiro telefone. Ao amanhecer, intimações haviam sido emitidas. Às 7h30, vans de reportagem começaram a se alinhar na quadra em frente à Monroe Innovations. Às 9h, o Departamento de Justiça emitiu um comunicado formal, nomeando os ex-membros do Conselho em uma investigação federal. E às 9h45, enquanto Maya e David caminhavam lado a lado pelo saguão agora livre da vigilância opressiva e da hostilidade silenciosa que antes envenenavam o ar, todos os funcionários do andar se levantaram e aplaudiram, não por obrigação, mas por algo mais profundo. Reconhecimento. Gratidão. Rafael os encontrou no elevador com um pendrive na mão e um sorriso que se estendia até os olhos. Tudo está salvo. Cada chat, cada rastro de vazamento, cada diretiva enterrada. Temos uma linha do tempo forense do início ao fim. Maya ergueu as sobrancelhas. Até as contas offshore. Especialmente as contas offshore. David olhou para ela. Pronta? Estou pronta desde que vi as câmeras no seu corredor, disse ela. Eles entraram na sala de reuniões juntos, não como um CEO e uma garota da rua, mas como parceiros na verdade. Sentados ao redor da mesa estavam executivos interinos, diretores de conformidade e um único representante do Departamento de Justiça. A atmosfera não era mais adversarial, era de expectativa. David abriu a reunião com uma frase simples. Não estamos aqui para encobrir rastros. Estamos aqui para fazer uma limpeza. Ele clicou no controle remoto e as telas se iluminaram com gráficos, rostos, linhas de código e trilhas de dinheiro. Maya fez a maior parte da fala. Sua voz nunca vacilou. Isso não foi apenas uma traição da confiança corporativa, disse ela. Foi um ataque sistemático a indivíduos vulneráveis, aqueles sem pedigree, sem proteção e sem privilégios. Eu nunca deveria ter sido vista, mas fui. E agora não serei mais invisível. Houve silêncio depois que ela falou. Então o oficial do Departamento de Justiça limpou a garganta e disse baixinho, espero que saiba o quão raro isso é, uma empresa escolhendo se levantar por dentro. Não foi a empresa, respondeu David. Foram as pessoas. Pessoas como ela. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol se punha, David e Maya retornaram ao pequeno abrigo à casa do recomeço. Os voluntários haviam terminado o dia. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar. Do lado de fora, um grupo de crianças jogava basquete com um aro torto e uma calçada rachada. Mas elas estavam rindo, e isso era o suficiente. Lá dentro, David entregou a Maya um envelope pardo seu. O que é isso? Ela perguntou. Seu futuro, disse ele. Bolsa de estudos integral. Onde quer que você queira ir, MIT, Stanford. Ou não fazer faculdade, se for o que você escolher. É seu. Ela abriu o envelope, os olhos se arregalando. Isso é demais. Não, disse ele. Isso é apenas o suficiente. Você não salvou esta empresa para acabar limitada por ela. Ela piscou para conter as lágrimas e olhou para o velho piso de madeira depois para cima novamente. Posso ficar mais um pouco? Fique o tempo que quiser, disse ele. Este lugar, esta missão, nunca foi apenas sobre prédios ou preços de ações. Foi sobre as pessoas que sempre foram negligenciadas. Naquela noite, Maya caminhou sozinha pelos corredores vazios do abrigo, as mãos deslizando pelas paredes recém-pintadas. Ela parou na antiga biblioteca, agora limpa e empilhada com livros doados. Lá no parapeito da janela, havia um porta-retrato desgastado, uma imagem de sua mãe, sorrindo em frente a uma lanchonete, segurando uma Maya recém-nascida nos braços. Eu consegui, mamãe, ela sussurrou. E ainda não terminei. Na manhã seguinte, David se encontrou com a última pessoa de sua lista, o senador Cooper. Eles estavam nos degraus do Capitólio Estadual, o sol projetando longas sombras atrás deles. Estamos elaborando uma nova legislação, disse o senador. Proteções a delatores em startups de tecnologia, transparência obrigatória sobre práticas de vigilância interna e financiamento federal para iniciativas de inovação ética. E você quer que eu? Quero que você nos ajude a construí-la, disse o senador. Você viu o melhor e o pior. Isso o torna valioso. David assentiu.
Eu farei isso, mas apenas se a Maya estiver envolvida também. O senador sorriu. Ela já está no painel consultivo. Claro que está, pensou David. A história alcançou as manchetes nacionais em uma semana. Adolescente expõe rede de espionagem corporativa. CEO a apoia. Congresso ouve. Mas para David e Maya não era sobre a imprensa, nem mesmo sobre a justiça que veio. Era sobre a mensagem. Que toda voz importa. Que o silêncio não é segurança. E que mesmo quando as probabilidades estão contra, e o sistema parece imutável, a mudança é possível. Às vezes tudo o que é preciso é alguém sussurrando, não abra essa porta, e outra pessoa corajosa o suficiente para ouvir.